E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez fazendo um videozinho novo, depois de um tempão aí sem conseguir postar nada, correria de trabalho, não consegui focar mais no canal, não consegui comprar mais acessórios, então acabei deixando, acabei ficando um pouco ausente aí, né? Eu resolvi fazer um vídeo diferente hoje, já tô aqui com o Galaxy S20 Ultra, tá? Esse é o modelo 16 GB de RAM com 512 de memória interna. Eu ia fazer um unboxing, né? Mas como unboxing é uma coisa que todo mundo faz e às vezes o pessoal acaba criticando porque você deixou de tirar um cabinho USB do plastiquinho, né? Então eu resolvi fazer diferente, né? Bom, estou, né, com um Note 10 aqui de 512 GB, né? Que é o 12 GB de RAM. E eu vou falar um pouquinho, assim, do meu uso, na primeira experiência, a primeira impressão que eu tive do S20, tá? Assim, primeira coisa que eu mais gostei, tá? Pegada do aparelho, tá? O fato dele ter uma lateral um pouco mais estreita em relação ao Note fez com que ficasse um pouco melhor para segurar, tá? Você percebe aqui como a tela do Note é um pouco mais curvada e do S20 não, ele traz uma borda maior. E o fato do celular do S20 Ultra também ser um pouco mais grosso, tá? Isso me agradou. Gostei muito do fato da tela ter menos curva, tá? Tem bem pouca curva em relação ao Note. Eu achei um pouco melhor. A primeira impressão que passa é de que o celular ele é até menor do que o Note. Na verdade, ele tem uma proporção diferente, né? Então ele é um pouquinho maior do que o Note, mas mais estreito. Na prática eu gostei, só que a impressão que me dá ainda é que eu tenho uma tela menor. A questão do botão, né, Home e volume agora passaram para o lado direito, em relação ao Note que é do lado esquerdo. E acho que esteticamente é isso, né? A questão do tamanho, né? A diferença é muito pequena, porém na lateral dá para perceber, deixa eu tentar focar aqui, que o S20 é um pouco menor, né? Câmeras grande pra caramba, tá? No início você acha feio, mas depois você acostuma. E já tive que pôr uma película protetora aqui, porque isso aqui para você esbarrar em alguma quina no bolso e quebrar a chance é grande, né? Em relação ao Note aqui, que é pequenininho. E agora sim, essa foi minhas impressões no aparelho. Ele é bem mais pesado, ele tá bem próximo do iPhone Pro Max aí. Mas assim, nada que não dê para se acostumar, tá? No geral, assim, segurando ambos, eu preferi o S20. Talvez o fato dela ser mais arredondada também traz um pouco de conforto, né? É que, lógico, o que eu percebo para produtividade é que a tela do Note mais larga e mais quadrada talvez fique um pouco melhor, tá? E outra coisa, esteticamente aqui, ó, a câmera frontal do Note é um pouquinho maior do que a câmera do S20, tá? O buraquinho é um pouquinho menor. Lógico, também isso prejudicou um pouco a entrada de luz, né? Porque o sensor, a abertura diminuiu um pouco, né? Agora, falando do aparelho em si, tá? Cara, usar a tela em 120 Hz é que não dá para mostrar no vídeo, é insano. Você arrasta os escritos, né? Seja nas configurações no WhatsApp, você comparando lado a lado, a hora que você arrasta, você vê que o Note em 60 Hz ele vai trazer um rastro, né? Que fica ruim de ler. Enquanto aqui você pode passar o dedo que você consegue fazer a leitura normalmente, tá? Então, assim, muito legal. Aí falando um pouco do meu uso, tá? Isso é uma coisa que eu vi muitos reviews, o pessoal criticou, eu acho que é muito pessoal, mas eu fiz o mesmo uso que eu estava fazendo no Note, né? Eu estou trabalhando home office, então eu estou usando menos rede de internet, mais Wi-Fi, não tem durado mais a bateria. Eu fiz exatamente o mesmo uso ontem no Note, no S20, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui
usando em 120 Hz. Deixa eu só achar a imagem aqui para vocês verem o quanto que eu consegui fazer de tela. Eu tirei da tomada às 7 da manhã e às 9h37 da noite eu estava com 5% de bateria e 5 horas e 46 minutos de tela, tá? Esse é o tempo geralmente que eu faço com o Note no 60 Hz, que é o padrão que eu utilizo, tá? Eu consegui fazer isso em 120. Então, assim, não me decepcionou. Pelo contrário, para o primeiro dia, que a gente sabe que o Samsung leva aí até 7 dias para otimizar, usando nas mesmas idênticas configurações, eu achei impressionante, né? Agora eu vou testar em 60 Hz para ver se eu tenho um ganho aí de pelo menos umas 2 horas de tela a mais em relação ao Note, tá? Em relação a isso, espetacular, tá? Não tenho o que reclamar, que era meu maior medo. Câmera ainda tem algumas coisas para serem ajustadas, né? A gente tem a primeira impressão que eu tive foi muito negativa e hoje eu já consegui ter um posicionamento diferente em relação à câmera. O que acontece? A Samsung lança o produto com a propaganda do Space Zoom, do 108 megapixels na traseira, com 40 megapixels na frontal. Ótimo, legal. Só que assim, você não consegue usar uma câmera dessa como principal câmera para todos os momentos, tá? Aqui a gente tem a proporção 3:4. Essa configuração aqui, ela traz 12 megapixels. Quando você traz para 3:4 108, você tem um detalhamento nas imagens muito melhor. Porém, ela é excelente e funciona muito bem para iluminação natural, tá? Eu fiz alguns comparativos, mas eu não até deletei as imagens aqui já. Se você tirar uma iluminação ruim dentro de casa, a câmera fica decepcionante, porque a hora que você amplia uma imagem, ela borra, tá? Ela não traz definição, principalmente quando tem que recortar uma pessoa, fazer o cabelo principalmente, né? Aí eu comparava com o Note com 12 GB, com 12 megapixels, trazendo uma imagem muito melhor, muito superior. E aí eu entendi que para tirar fotos de ambientes, né, tipo fora de casa, tal, funciona muito bem. Você tem um zoom enorme e não perde detalhe. A hora que for tirar foto de pessoas no ambiente, sei lá, na sua casa, em algum evento, modo noturno, sempre você vai usar o 3:4, tá? Que é os 12 megapixels. Até porque, se você for dar o zoom até 100x é nessa câmera, tá? Se você for pro zoom do 108 megapixels, ele tem a limitação de 6x, tá bom? Então, ou seja, todas as funcionalidades estão liberadas aqui, inclusive o foco dinâmico, tá? Foco dinâmico não funciona no 108 megapixels. O mesmo acontece com a câmera frontal, tá? Ela tem 40 megapixels e os 40 megapixels funcionam somente para iluminação muito boa, na mesma forma de utilização da traseira, tá? E fazer foco dinâmico também, ela vai para a proporção 3:4 de 12 megapixels. Assim, comparando com o Note, né? As fotos ficam bem parecidas, né? Ambas são boas, talvez aqui saia um pouquinho mais clara. Ainda tem alguns acertos a serem feitos no S20, que vão sair alguns updates. O primeiro update foi feito, né, porque a câmera não estava focando. Eu senti um pouco de dificuldade em fazer alguns vídeos ainda, depois da atualização, que ainda está desfocando um pouquinho. Ela foca o objeto e sai, e fica às vezes tremendo um pouco. Mas do contrário, eu acho que assim, a Samsung sempre tem essa de lançar os aparelhos e você pegar na pré-venda não tá 100% acertado, né? Quem vem 100% acertado é isso aqui, Note. Por quê? 6 meses depois do lançamento desse vem o Note 20 aí. E aí o sistema já tá todo otimizado, ele já vem mais acertado, né? Então assim, linha Note na minha opinião, é a melhor linha da Samsung. E só que as novidades vêm sempre aqui, né? Então o que eu posso falar para vocês? Vale a troca? Vale para quem gosta muito de tecnologia e vale dependendo do custo-benefício, tá? Eu tenho aqui um aparelho de 512, eu tenho aqui um aparelho de 512. Eu fiz uma venda com valor acima do mercado dos 256, né? Porque ele é 512. Tenho o brinde também do relógio, né? Que veio aqui. Eu já tenho o Watch,
né? Então o relógio daqui foi vendido já. Então isso mais o relógio eu pus pouca diferença para cá, porque eu peguei em operadora, certo? Do contrário, você sai do Note que está na faixa de R$ 3.000, 3.200, 3.400, para pagar numa promoção aí, sei lá, ele custa preço cheio 8.499, para você pagar R$ 7.000, 7.500, não vale, tá? Isso aqui entrega tudo muito bem, não deixa nada a desejar, tá? É isso, pessoal. Eu acho que era só um reviewzinho para mostrar para vocês o que eu achei do diferencial aí. Para mim valeu a pena, gostei muito do aparelho e preciso testá-lo mais aí para passar mais feedback depois. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixa comentário aí, ó. Eu vou passar o link do canal também do grupo nosso do WhatsApp do S20. Participem lá e tirem todas as dúvidas com o pessoal lá que tá conhecendo bem o produto aí. A gente tem trocado bastante ideia lá. Valeu!